Bom, vamos lá. Como eu comentei, a gente vai aprender agora sobre as funções de inteligência. Para começar, agora a gente vai entrar no que seria a LaTeX, que foi aquilo que eu comentei para vocês. A gente tem aqui a documentação da linguagem, docs.latex.com.br. Aqui você vai cair nessa página e aqui a gente tem a lista de tubes. Os tubes nada mais são do que essas lógicas de inteligências que a gente consegue colocar no nosso documento. A gente tem diversos tipos de inteligência. Vamos aqui, a gente tem as inteligências de texto e a gente vai usar ela. Existe uma chamada Expanded Date. A gente vai usar essa aqui. Qual que é a lógica de todos os tubes? Os tubes, eles são como se fossem uma função que vai receber alguma coisa e fazer alguma coisa. Normalmente ela tem esse padrão. É o nome do tube e entre parênteses a gente vai passar algum parâmetro para aquela função funcionar. Por exemplo, digamos que a gente tem um micro-ondas e eu quero fazer um aquecimento na potência 100%. Seria como se eu tivesse uma função chamada aquecimento e aqui dentro eu colocasse 100%. Isso seria uma ideia de como é que funciona um tube. O Expanded Date, o que ele faz? Ele escreve uma data por extenso. Então, ele pode ser escrito dessa forma, Expanded Date. O parâmetro que ele recebe, que seria essa configuração, é a data, que é um argumento de data ser escrito por extenso. E ele pode ser escrito tanto assim, Expanded Date com a data entre parênteses, como a data.expanded date. Aqui ele diz exatamente como usar esse tube e como que a gente passa isso para o Word. Existe um outro comando que a gente não tinha visto, que ele é basicamente você escrever na peça do Word, ao invés de if, a gente tem a opção de cmd. Quando a gente escreve cmd, a gente está dizendo para o Word o seguinte: olha, eu quero adicionar um comando de LaTeX diretamente. E aí, a partir daqui, a gente vai conseguir colocar qualquer comando dos tubes das ações inteligentes. E aqui a gente vai fechar como um end da mesma forma, que é para dizer, olha, acabou essa regra, pode voltar à vida normal. Vou deixar marcadinho bonitinho. Então esses são os tubes. Todos os tubes eles seguem esse padrão. Se você olhar na lista de tubos, a gente tem o formatação decimal, o decimal para alfanumérico, para romano e diversos outros. Antes da gente entrar no nosso Word aqui para finalizar, eu quero mostrar alguns exemplos. Vamos fazer um exemplo só de ações inteligentes para a gente praticar aqui. Então, vamos criar um novo documento. Aqui eu vou salvar ele. Salvar como. Aqui. Teste tubes.docx. Quais tubes que eu quero mostrar que são bem legais? Eu quero mostrar esse aqui de currency estendida. Expanded currency. Vamos abrir ele aqui. Eu quero mostrar o menos dias, que são os de data. Os de data e hora. Mais anos, plus months, plus years. Eu quero mostrar o tube de uppercase, que seria os de texto, de deixar em letra maiúscula. Uppercase. Eu quero mostrar o tube de first upper, que é a primeira letra maiúscula. E o tube de contains, que é o check se tem dentro de um texto. Então vamos ver. Esse aqui ele recebe uma moeda. Então a gente precisa de uma variável de valor monetário. Esse aqui a gente precisa de uma data, aqui uma data, aqui um texto, aqui um texto, aqui um texto. Então vamos criar 3 variáveis aqui num template novo. A gente tem a opção aqui de salvar essa arquitetura que a gente montou. Então a gente pode salvar ela aqui. E ele já vai baixar para a gente poder subir de novo usando esse botão e recarregar toda a estrutura. Então vamos limpar aqui.
teste tubes. Eu vou criar uma variável moeda, do tipo moeda, monetária, obrigatória. Vamos criar uma outra variável de data, que é do tipo data, obrigatória, e criar uma terceira variável de texto, que eu vou chamar de texto, do tipo texto. Aqui a gente vê como é que ela ficou. Perfeito. Criamos, agora vamos usar esses tubos. Como é que a gente colocaria? Vamos primeiro imprimir os valores que foram preenchidos. Eu sou a moeda, que é essa variável aqui, moeda. A gente tem a data, no dia, data, com a descrição texto. Salvei. Agora, quais tubos que a gente quer testar? Eu falei para você da currency estendida, então vamos lá. Expanded currency, a gente coloca quais argumentos? O valor real e qual a moeda, que é um argumento que informa o tipo de valor monetário, se é BRL para real, USD para dólar, EUR para euro. Então vamos colocar um comando, que eu quero expanded currency, vou copiar aqui, expanded currency, o valor que eu quero é moeda, e ela vai ser, lembrando que é o texto, então eu vou passar um texto que é BRL, que é em real. Aqui eu termino a condição end. Agora eu vou abrir outro comando. Nele eu vou colocar -days. Então o que esse tube faz? Ele recebe uma data e ele subtrai alguns dias dessa data. Isso é muito útil, né? Você tem o -days, o +days, que é para somar a data. Você tem a questão de dias úteis também, tudo isso está incluso nesse tube. Então vamos aqui, -days. Data. Eu quero 5 dias a menos. Quantos dias a serem subtraídos? Então aqui ele dá o exemplo. Perfeito. Finaliza. Agora vamos abrir um outro comando. Texto. Então, tem esse plus years também. Então vamos somar mais um ano. Aqui, plus years. Data, eu quero somar 2 anos. Certo? Então, 2 anos. Uppercase, esse é o tube que recebe um texto e torna ele todo em letras maiúsculas, que é o que a gente queria com a comarca, por exemplo. Então, vamos lá, CMD, uppercase, ele vai receber texto, e vai tornar ele maiúsculo. E por fim, a gente tem mais 2 tubos, o de first upper, que seria deixar a primeira letra maiúscula. Eu vou copiar esse já que a gente já pegou do texto. Então, o first upper e o contains. O contains é legal. O que ele faz? Ele recebe nesse padrão qual é o texto e qual que é o padrão de busca, o que a gente está procurando aqui dentro. Então a gente vai pegar o contains aqui. Você vê que nesse formato, se eu colocasse .contains, eu só colocava o padrão, porque eu já sei que está se referindo a esse texto. Eu gosto sempre de escrever dessa forma, que é mais fácil da gente não errar, no geral. Aqui, contains texto, e o que eu quero procurar? Eu quero saber se ele contém
AIR no meio do texto. Tanto no começo, no meio, no final, não importa. É isso, a gente tem o nosso template, vamos subir. Perfeito, vamos testar. Nosso documento chama TestTubes. Tubes. Moeda. 10.021,32 centavos. A data vai ser... A gente vai somar 2 anos, então eu vou colocar 2017. O texto vai ser Mentor Ayrton, que a gente tinha a condição do AIR, né? Vamos ver. Baixar TestTubes. Ele deu um erro aqui, vamos ver qual que é o erro. Expanded Currency BRL não é válido. Aqui eu coloquei um ponto ao invés de uma vírgula e ele deu erro, então a gente vai subir de novo e ele vai funcionar. Então às vezes isso é bom de testar porque esses erros a gente pega nesse momento. Então vou subir de novo. Então vamos subir o arquivo de novo. Nesse caso, como a gente só está alterando o Word, pronto, a gente pode voltar no documento que a gente já tinha escrito e alterar, porque a gente não mexeu na estrutura das perguntas. E aqui a gente baixou os tubes. R$10.021,32 era o Expanded Currency. Então, a moeda. Ele já tem como padrão reais, mas a gente colocou reais. Menos 5 dias, então era 2/1, virou 28/12. Aqui a gente somou 2 anos. Aqui a gente deixou ele tudo em maiúsculo. Aqui a gente deixou a primeira letra em maiúsculo, que não fez diferença porque ela já estava em maiúsculo. E tinha AIR no texto, tinha do Ayrton verdadeiro. Agora vamos fazer uma alteração. Vamos alterar o texto para começar com Adilson. Agora vamos baixar. E olha só. Ele, mesmo estando em minúsculo, aqui ele jogou a primeira em maiúsculo e aqui deu falso, porque não tinha mais AIR. Então, com isso, a gente fez várias ações inteligentes dentro do nosso documento, sem precisar se preocupar se eu escrevi a data certa. Então, quando a gente tem campos de que eu tenho um valor em moeda e depois o mesmo valor impresso por extenso, eu não preciso me preocupar. Eu posso simplesmente colocar isso via função no meu Word como o campo moeda e depois o comando de Expanded Currency, e isso já vai funcionar. Então, é isso que eu queria mostrar das ações inteligentes. Foi um pouco mais longo para explicar essas lógicas e mostrar as diversas lógicas. Então, vamos no próximo vídeo voltar para o nosso documento no Word para fazer essas ações inteligentes.